ponto que costuma dar dúvida na gente é o ponto e vírgula, justamente porque ele não é tão usado assim como a vírgula, nem como ponto final. Mas eu já vou explicar para vocês como é que a gente usa e vocês vão perceber como é que vai ficar bem claro, certo? Basicamente, o ponto e vírgula significa que a gente tem uma pausa maior do que uma vírgula, mas menor do que um ponto final. E aí, a gente vai ver alguns usos específicos para esse tipo de ponto. Vamos ver. O primeiro deles é quando a gente tem itens enumerados numa lista, por exemplo. Então, eu posso dizer a seguinte frase: foi requisitado o seguinte material. E aí eu tenho 2 pontos e tudo em tópico. Papel, vou ter ponto e vírgula, tesoura, ponto e vírgula, cartolina, ponto e vírgula, cola, ponto e vírgula, canetinha. E o último eu vou colocar ponto final. Enquanto eu não chego no último, gente, eu preciso colocar ponto e vírgula, porque eu não terminei de enumerar ainda, tá? E eu tenho uma pausa que é maior do que uma vírgula, mas ela é menor do que um ponto final, justamente porque eu não terminei de enumerar os itens. A mesma situação acontece na seguinte frase: a política dos 3 R's é, 2 pontos, reduzir, ponto e vírgula, reutilizar, ponto e vírgula, reciclar. Isso, sobretudo, se tiver enumerado em uma lista, ok? Um outro uso importante para o ponto e vírgula é quando a gente tem orações coordenadas, que são aquelas que fazem sentido, que não precisam de complemento, tá? Elas fazem sentido sozinha. Quando nós temos, então, essas orações coordenadas que já estão muito extensas, muito longas e que já foram separadas por vírgula. Nesse caso, a opção ideal é usar o ponto final. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, primeiro para vocês verem como é que ficaria a situação. Então, olha só. Pensei em comprar os seguintes itens, 2 pontos, tesoura, papel, cola, cartolina e canetinhas. Nesse caso, gente, eu preciso apenas ter a vírgula é suficiente para separar os itens. Mas na frase agora que eu vou passar para vocês, vejam que a vírgula em si não é suficiente. Pensei em comprar os seguintes itens: tesoura para cortar as formas, papel para desenharmos, cola, cartolina para os cartazes e canetinha. Vejam só, gente, eu tive que fazer pausas maiores, sobretudo porque eu já tinha usado a vírgula aí e eu precisei explicar alguma questão. Então, se antes eu falava tesoura, papel, cola, tanana, tanana, a vírgula era suficiente, agora já não é mais. Porque se eu usar a vírgula todas as vezes em tesoura para cortar, papel para desenharmos, se eu usar só a vírgula, vai ficar confuso. Portanto, aí cabe o uso do ponto e vírgula. Uma outra frase nesse sentido, vejam só. Este verbo, um verbo qualquer, indica o ato de estabelecer diferenças, ou seja, distinguir, diferenciar, separar, ponto e vírgula. O ato de especificar, listando, descrevendo ou relacionando, ponto e vírgula. O ato de separar, segregar e marginalizar. Vejam que o ponto e vírgula está separando sentidos diferentes do verbo. Mas se eu colocasse apenas a vírgula, poderia ficar confuso, até porque eu já usei a vírgula anteriormente. Então, nesse caso, a gente precisa de uma pausa um pouco maior, mas não é uma pausa que vai finalizar a frase, porque você continua ali dando sentido àquilo que você começou a falar, ok? Um outro uso, gente, é que, na verdade, o ponto e vírgula até pode substituir a vírgula quando a gente quer enfatizar, tá? Aquilo que a gente vai falar. Então, vejam a frase. Amanhã é dia de prova, porém eu nem comecei a estudar. Então, veja só, eu fiz uma pausa maior, mas ainda não é um ponto final, porque eu continuo falando no mesmo sentido. E um último uso do ponto e vírgula é o seguinte, gente. Quando eu tenho orações coordenadas sindéticas, que são aquelas independentes, ou seja, que a gente entende, né, sozinha e não precisa de complemento, mas essas orações são ligadas por uma conjunção, que são aqueles conectivos, todavia, entretanto, porém, ademais, entre outros, tá? E elas possuem essa conjunção antes do verbo, tá? Vamos lá, vamos ver o exemplo. Iríamos voltar cedo. Precisamos, porém, passar a noite lá. Então, vejam só, eu tinha um outro verbo aí, né? O precisamos. Queríamos voltar cedo. É uma oração coordenada, ela faz sentido em si. Mas eu tenho a segunda parte. Precisamos, porém, passar a noite lá. Eu não tenho aqui uma pausa tão grande para um ponto final. Justamente porque eu continuo. Estou explicando que a gente queria ficar, mas não pôde. E aí, como eu tenho o meu verbo antes da conjunção, o ideal aí é que a gente tenha um ponto e vírgula. E são esses os usos mais
comuns, tá, gente? Um outro ponto importante, que é só pra gente finalizar, é que depois de ponto e vírgula, a letra que a gente vai usar é minúscula, tá, gente? Assim como na vírgula. Então, nada de usar letra maiúscula depois que a gente utiliza essa pontuação. Enfim, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Eu vou deixar aí embaixo alguns sites que eu usei para me embasar, tá bom? Até mais e até a próxima aula.